A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Sejam bem-vindos a um momento de reflexão, a um momento de ouvirmos aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está escrita na segunda carta aos Coríntios. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu reconhecendo esse texto que eu vou ler. Ele vem reconhecendo que o poder vem de Deus. Essa carta aos 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, e eu vou ler até o verso 18, e nós vamos caminhar aqui um pouquinho pela palavra de Deus. Se você puder pegar a tua Bíblia, se você puder acompanhar, você vai ver que é muito importante, sabe? Nós não podemos alegar ignorância diante de Deus, nós não podemos alegar que nós não sabemos as coisas, porque Deus deixou todos os instrumentos para que eu e você pudéssemos conhecê-lo, pudéssemos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 7, está escrito assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé que está escrito: Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso nós também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por enquanto, até aqui a palavra, e eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Em primeiro lugar, o poder vem de Deus. Nós não temos capacidade para efetuarmos nada se de Deus não vier. Nós não temos poder para fazermos nada se o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, não estiver conosco. E o apóstolo Paulo, aquele que foi considerado o apóstolo do amor, o apóstolo dos gentios, aquele que foi considerado, sabe, um homem santo mesmo, ele foi realmente uma pessoa especial da parte de Deus, operou com muitos sinais, com muitos milagres, esteve realmente na presença do Senhor, e ele foi aquele que caminhou e que fez com que o Evangelho chegasse até nós que não somos judeus. Ele foi aquele que foi ministrando, que foi saindo das fronteiras e foi levando a palavra de Deus. E ele reconhece que o poder dele vem da parte de Deus, que o poder dele vem somente de Deus. Então ele fala assim: olha, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí ele vai falando: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que ele está dizendo? Que apesar dele ser um homem cheio do Espírito Santo, que apesar dele ser um homem, sabe, da parte de Deus, que Deus o reconhecia como apóstolo, de ser uma pessoa especial de Deus, ele havia lutas que ele precisava enfrentar o dia a dia. Havia batalhas que eram praticamente, sabe, invencíveis, mas ele sabia que ele era barro, mas o Espírito Santo que habitava nele era o tesouro. E assim somos nós o dia a dia.
Assim sou eu, assim é você que está aí vendo essa palavra. Temos batalhas gigantescas no dia a dia. Temos batalhas enormes na nossa vida, sabe? Situações que nos afligem, situações que nos oprimem, situações que nos paralisam, porque nós estamos em uma sociedade que somos obrigados a vencer, somos obrigados a conquistar, somos obrigados a ter, somos obrigados a fazer, somos obrigados a ser melhor, e sempre é exigido mais e mais e mais de nós. Se eu moro em uma casa boa, eu preciso de uma outra melhor. Se eu tenho uma posição numa firma, num trabalho, eu preciso ser o melhor. E isso, sabe, muitas vezes nós nos matamos de trabalhar, nos matamos de estudar, e muitas vezes nós não reconhecemos que é Deus que nos dá todas as coisas, que é Deus que faz todas as coisas, sabe? É Ele que faz com que você seja mais que vencedor no meio das batalhas. É Ele que, sabe, que te conduz, sabe, de glória em glória, de fé em fé. Ele diz isso. E muitas vezes nós somos paralisados porque não conseguimos, paralisados porque não conquistamos, paralisados por uma enfermidade. Muitas vezes nós paramos e muitas vezes nós não temos a consciência de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, porque as aflições ela vem, as lutas vêm e ela vai nos encurralando e nós não sabemos a direção que ir. Mas o apóstolo Paulo ele vai falando assim, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Quantas vezes nós paramos e falamos assim, meu Deus, não é possível. Não é possível essa situação, não é possível essa situação novamente na minha vida, não é possível porque tenho lutado com tanto afinco, tenho feito com tanta determinação. E aí ele fala, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, sabe? Ninguém pode te destruir, porque em você existe uma força maior, a força que rege o universo. Em você existe um poder imensurável, sabe? Muitas vezes nós estamos na batalha e nós falamos, meu Deus, e agora? E nos esquecemos que quem luta por nós é o Senhor. Nos esquecemos que dentro de nós, sabe, existe o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai falando, esse homem passou por perseguições, por prisões, por açoites, por exílio, sabe, por enfermidades, por fome, por frio, por naufrágio, por mordida de víboras, por tantas situações, mas ele estava ali. Mas ele estava ali. E ele fala assim também, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na vossa carne imortal. Nós precisamos estar sempre levando a palavra de Deus, precisamos estar sempre comunicando aquilo que o Espírito Santo nos fala. Você e eu somos agentes da fé, somos enviados do reino de Deus, porque eu falo sempre aqui, e eu gosto de frisar bem isso, quando Jesus chegou, ele não veio para criar uma religião, ele veio para trazer um reino. Você e eu somos ministros do reino de Deus, nós somos sacerdotes do templo do Altíssimo. E ele fala assim, de modo que em nós operem a morte, mas em vós a vida. Temos também o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso é que falei. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a tudo, eu ainda continuo crendo. Eu ainda continuo crendo. Crendo que? Crendo que o Espírito Santo habita em mim. Crendo que eu vou um pouco mais adiante, que eu vou conquistar, que eu vou conseguir. Crendo que eu sou como aquele mineiro, né, que vai até a mina.
e que estou ali para conquistar os tesouros escondidos. E eu continuo cavando, eu ainda não vi, mas eu continuo cavando, porque eu sei que ali está o meu tesouro. Então eu continuo indo. Cri, por isso falei, Cri, eu sei que essa luta, essa enfermidade, esse desemprego, essa falta de paz, sabe, essa síndrome do pânico, essa enfermidade vai ter fim. Eu continuo buscando, eu continuo crendo. E ele fala assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Sabendo que todas as coisas existem por amor de nós, por amor de mim e por amor de você. Tudo isso foi criado por Deus, por amor. Sabe, todas as coisas foram criadas por amor. Então nós sabemos que podemos todas as coisas, podemos lutar, porque nós podemos contar com esse poder imensurável que se chama Jesus Cristo. Não saia daí, eu volto já. Vou para um rápido intervalo e volto. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Eu estou falando com você em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 2 ao verso 18. E eu falei com você até agora, até o versículo 15. E eu vou ler com você do 16 ao 18 agora. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o eterno peso da glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Sabe, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das enfermidades, apesar de tudo, você tem um tesouro dentro de você. Apesar de tudo isso, nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Por que se renova? Porque nós cremos naquilo que a palavra está escrito. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos dando a convicção, a certeza da vitória. Sabe, a cada dia eu estou mais perto do Senhor, a cada dia as tribulações estão menos fortes, menos importantes, porque eu não coloco os meus olhos na tribulação, eu coloco os meus olhos em Cristo. Essa situação vai passar, a dificuldade vai passar, sabe, a minha juventude vai passar, mas a única coisa que não vai passar é o tesouro que eu tenho dentro de mim, que se chama Espírito Santo. E ele fala assim, ó, todas as dificuldades que nós temos, todas as tribulações que nós temos, todas as lutas, todas as guerras, todas as batalhas, todos os alvos, aí ele fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que o apóstolo Paulo está falando? Sabe, por tudo isso que eu passei, por todas as situações que eu passei, eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças porque em toda tribulação eu não estava sozinho. Em toda guerra eu nunca estive sozinho. O Senhor esteve comigo, sabe? E tudo isso é uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque ela produz um peso de glória. Eu precisei passar por isso para que eu fosse amadurecida. Eu passei por isso para saber que eu podia contar com o Espírito Santo, eu podia contar com Deus. Eu passei por isso para que a minha fé fosse fortalecida. Eu passei por isso, porque Deus é comigo. Eu passei por essa situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda situação, sabe?
A situação que você está passando, ela vai fazer você ficar mais próximo de Deus. Ela vai fazer você buscar mais a Deus. Ela vai fazer você lutar com mais afinco. Você vai entender que o poder que tem em você não vem do teu braço, não vem da tua força, mas ele vem de Deus. E ele fala assim, olha, produz em nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje seja para edificação de outras vidas. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje seja para a glória de Deus, com certeza para a glória de Deus. Mas olha, você não sabe o que eu estou passando. Não, eu não sei, mas Deus sabe. Mas o Espírito Santo sabe, porque Ele habita com você. O Espírito Santo, Ele diz que Ele habita, sabe, com humilde, com contrito de coração. Ele sabe por onde você anda. Ele sabe a situação que você vive. E Ele fala assim, olha, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe? Nós nos preocupamos tanto com os problemas dessas vidas, que nós nos esquecemos que existe, sabe, uma eternidade à nossa espera. Uma eternidade na companhia do nosso Senhor, aonde não haverá choro, aonde não haverá pranto, não haverá enfermidade, não haverá dor. Nós nos esquecemos que o único degrau que nós devemos subir é na presença do Senhor. Então, esquecendo-nos das coisas que nos rodeiam, sabe? Você tem um tesouro dentro de você que se chama Espírito Santo. Você fica muito preocupado com aquilo que te rodeia, com aquilo que você vai conquistar, com aquilo que você vai ter, com aquilo que você pode fazer, com o passeio que você vai fazer, com a cirurgia que você vai fazer, sabe? Deus, Ele fala, eu estou no controle de todas as coisas. Eu posso todas as coisas na sua vida. Como o apóstolo Paulo diz, crie, por isso falei. Crie, por isso nós estamos aqui. Para que você entenda que você não pode nada, você não tem controle de nada, a tua força não vem de você, você não controla o teu respirar, você não controla o teu agir. Num segundo, no milésimo de segundo, tudo pode cessar. E aí? Como diz, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem para apresentar? Nunca esqueça que o degrau que você vai acima, quem te leva é Deus. Nunca esqueça que quem te dá poder para adquirir riquezas é Deus. Nunca esqueça que você está onde você está porque foi permissão de Deus. Então, nunca esqueça, ele fala assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Deus, Ele tem o melhor para você. O melhor emprego, o melhor casamento, a melhor faculdade, tudo de melhor. Não esqueça que o Espírito Santo habita em você. Não esqueça que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem um tesouro de valioso dentro de um vaso de barro. Você é o vaso de barro. E o Espírito Santo que habita em você, Ele é o poder máximo do universo. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez um pouquinho menor que os anjos. Nós não temos consciência, e eu devo confessar, eu também não tenho, daquilo que nós somos em Deus. Mas eu te garanto que tudo que você pedir crendo, o Senhor fará. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia, sabe? Não seja enganado, não pense que é você que é o inteligente, não pense que você é o bom, não pense que você é. Quem habita em você é que é.
Sabe, reconheça que Deus é Deus na tua vida, dê a Ele ações de graça, dê a Ele a glória. Quando você tiver uma conquista, quando você conquistar alguma coisa, agradeça a Deus, fala: Senhor, obrigada. Quando você tiver uma prova, quando você tiver um concurso, peça que o Espírito Santo vá com você. A palavra de Deus diz que Ele nos ensina todas as coisas, que é Ele que nos ensina todas as coisas, que é Ele que mostra o caminho que devemos seguir. Sabe, reconheça Deus em todos os teus caminhos e Ele vai te prosperar e Ele vai fazer você andar em vitória. Não interessa a situação, não interessa o momento que você passe, não interessa o que você está passando, interessa que você reconheça que você, junto com Deus, você, o Espírito Santo, você, Jesus, vocês são invencíveis. Não há força maior no universo do que o Senhor em nós. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Espero que você a receba, sabe, com gratidão no coração, reconhecendo quem você é e reconhecendo quem é Deus. E eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Pai, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos condições de ver. Tira dos nossos olhos toda a trave, tira dos nossos olhos tudo aquilo, Senhor, que vem bloqueando a nossa visão, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Senhor, que nós possamos entender que tudo é teu, tudo é para o Senhor, tudo foi feito através de Ti e por meio de Ti. E o Senhor diz que nos deu todas essas coisas por amor. Foi por amor, Senhor, que o Senhor dividiu a Tua vida. Foi por amor que o Senhor nos fez chegarmos até a Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Que cada um possa ficar guardado por essa palavra. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor. Amém.